Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET e Via Max. O programa hoje discute os critérios para que a perícia do INSS conceda o laudo de incapacitação para o trabalho. O fato é que, em muitas ocasiões, o trabalhador espera o atestado de incapacitação e o médico afirma que ele está apto para a atividade laboral. Às vezes com razão, às vezes sem razão. Os médicos são ameaçados e até agredidos. Em contrapartida, os segurados, os trabalhadores, reclamam do atendimento. Estes os pontos de partida no Conversas Cruzadas aqui na TV Com, que já está no ar. Você em casa, sobre este tema, participa aqui conosco do debate no telefone 3216-2828. Também estamos no e-mail conversas@tvcom.com.br. Também estamos no twitter.com/conversastvcom. Hoje estamos recebendo a superintendente do INSS na região sul, Eliane Schmidt. Também está aqui conosco o juiz do trabalho, magistrado Carlos Alberto Pereira de Castro. O programa conta ainda com a presença do médico perito do INSS, médico da saúde do trabalhador, doutor Alessandra Tramontin. E ainda recebemos a advogada, professora Gisele Krafschichin, especialista em direito previdenciário. Muito obrigado pela atenção de todos, pela presença aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com, que tem um oferecimento de Firenze Business Park, lotes comerciais, industriais e de serviços. Queristop, experimente melhor, experimente Queristop no Beira Mar Shopping. Residencial Mariá em Campinas, mais um empreendimento com padrão e qualidade AM Construções. Fipasa, novo Uno, novo tudo, venha conhecê-lo na Fipasa, a casa do Fiat. E Senge, em defesa do profissional sempre. Começo com a professora Gisele. Gisele, é uma relação equilibrada entre o trabalhador e o médico perito quando os dois estão na mesma sala, no consultório, ou na sala da perícia médica? É uma relação equilibrada entre as duas partes? Assim, quando a gente trabalha com direito previdenciário, com seguridade social, a gente tem que pensar sempre na figura do hipossuficiente, que seria a pessoa mais fraca da relação, digamos assim, que é o segurado do INSS, ou em alguns casos aquele que quer receber um benefício assistencial e precisa desse laudo, desse resultado dessa perícia médica para então... para que então fique constatado que ele não tem a capacidade de trabalho e que por isso tem o direito ao benefício. Né? Sim, sendo assim, nós podemos caracterizar que, de um lado, nós temos um profissional, que é o médico perito, e de outro lado, em tese, ou sempre um hipossuficiente? A proteção ao hipossuficiente é um dos princípios da Seguridade Social. Então, Sim. proteger a pessoa mais fraca da relação. De um lado, na verdade, a gente tem um médico que representa o INSS, então toda uma autarquia federal, e do outro a gente tem o segurado ou aquele que está requerendo o benefício. No geral, na opinião do senhor, percebe-se que há muita injustiça ou não? Porque, claro, aquele que busca a perícia médica, imagino que busca um atestado de incapacitação, né? Busca a licença médica, né? O afastamento, a incapacitação para o trabalho. E muitas vezes, quando ele recebe o diagnóstico do médico perito de que, olha, você tem uma doença, enfim, tem um problema, mas está apto ao trabalho, essa pessoa sai inconformada. Isso é comum. Sim, às vezes nós temos gestos extremos, como aconteceu mês passado, se não estou enganado, em Palhoça, uma senhora, uma trabalhadora, destruiu uma agência em Palhoça, ou parte da agência, enfim. Como é que se resolve isso no entendimento do senhor? Onde é que está o problema? Na verdade, acho que o próprio sentido da noção de incapacidade para o trabalho tem que talvez ser revisto, né? Porque muitas vezes nós ficamos muito presos a textos normativos, seja da lei, do decreto, até de ordens internas, normas internas do INSS, e muitas vezes, em função disso, se perde o caráter humano da discussão. Então, quer dizer, o trabalhador, às vezes, ele está acometido de problemas de saúde, os mais diversos, e muitas vezes já passou por um médico anteriormente, por isso chegou ao INSS, porque houve um encaminhamento dele por um outro profissional da medicina, e ele também fica nesse conflito, porque ele não entende porque o médico que o atendeu
no posto de saúde ou na empresa considerou que ele está incapaz e o do INSS não. Então, para ele, isso é um conflito. E muitas vezes as pessoas acabam realizando esse tipo de conduta que não é a mais adequada de jeito nenhum, né? Mas de um modo revela um problema social grave, que é como identificar efetivamente a incapacidade para o trabalho, que às vezes não é tão visível. Claro. E, claro, tem pessoas que efetivamente estão incapazes e outras que não, enfim. Realmente algumas doenças são mais difíceis, né, de serem diagnosticadas com precisão. Você entra, por exemplo, na questão da depressão. A gente vai entrar nesse assunto em instantes. Doutora Alessandra, é uma situação difícil, né? Qual é a circunstância mais difícil, mais constrangedora ou mais delicada que o senhor já enfrentou no momento da perícia médica? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. A situação primordial e mais difícil é a questão pedagógica. Hoje a primeira coisa que nós temos que fazer do ponto de vista pedagógico é a diferenciação de três serviços prestados pelos médicos. O primeiro serviço é o serviço do médico assistente, que é aquele que faz o diagnóstico e o tratamento das doenças do paciente. O segundo médico é o médico do trabalho, que ele avalia se o indivíduo está apto ou inapto para o trabalho na empresa. E o terceiro trabalho é o trabalho do perito da Previdência Social, o perito do Seguro Social, que é aquele que avalia a incapacidade laboral para fins previdenciários. Então, essa é uma situação que nós temos que didaticamente abordar para que os conceitos não se percam no decorrer dos tempos, que há uma diferenciação desses três níveis da atuação. E um profissional não deve interferir no trabalho do outro. Perfeito. E nesses três níveis, imagino que a encrenca maior ela se dê na perícia médica. A perícia médica é um momento em que o segurado, por um lado, está com um problema, com uma série de problemas, além do seu problema da saúde, a teoria das necessidades, em que não é só a saúde que está impactando na sua vida, mas são outras necessidades ao entorno, né? Então, é um momento difícil. Para o nosso médico também é um momento muito difícil, porque muitas vezes ele, como ser humano, ele quer prestar assistência ao segurado, porém ele fica limitado na legislação. Vocês sabem que o médico ele atua como servidor público e como tal ele pode atuar exclusivamente dentro dos limites legais. Então é um momento muito difícil para ambas as partes, porque dos dois lados da mesa estão seres humanos com seus problemas, com as suas limitações, não é? E, por outro lado, está uma série de problemas e conotações que acabam dificultando a relação. Então, o nosso objetivo é atender com boa técnica, com cortesia e urbanidade. Doutor Alessander, pode haver, e acontece, é uma pergunta, o caso de que o paciente, como eu falava há pouco na abertura, o paciente tem uma doença, mas não significa que esta doença seja suficiente para incapacitá-lo ao trabalho. Isso é comum? Isso às vezes ele pode não entender bem, né? Exatamente. Porque a função da perícia médica do Seguro Social é avaliar a incapacidade laboral para fins do Seguro Social, né? Nós não estamos afirmando que o indivíduo está ou não doente, nem que ele está apto ou inapto a trabalhar na empresa. A nossa conotação é o enquadramento dentro do Seguro Social. Muito bem. Bom, superintendente, muito obrigado pela sua atenção aqui conosco mais uma vez. E daqueles que ingressam com um pedido de perícia médica, qual é o percentual que nós temos de concessão do laudo, do diagnóstico, do benefício de incapacitação do servidor aqui na região sul ou em Santa Catarina? Na região sul, Renato, nós temos um percentual do total de atendimentos que nós realizamos, que são 125 mil por mês, 70% desses pedidos são deferidos, ou seja, os segurados, os cidadãos, os usuários que nos procuram, eles têm o benefício atendido e 30% têm o benefício indeferido. Quando o benefício é indeferido, e se a pessoa que requereu o benefício ela não concordar com isso, ela pode pedir, né, que seja revista a posição do médico, e se ela recebeu uma licença, né, por um tempo
e ela ainda não se considera apta para o trabalho, ela pode pedir a prorrogação também desse período. Tá, então, e essas solicitações, elas são de imediato, enfim, um recurso? Enfim, ela faz acontece... esse recurso, ela protocola no INSS quando ela é comunicada de que ela recebeu alta, né? Eu estou falando do pedido de prorrogação ou pedido de revisão da decisão do médico, no caso de uma negativa, não significando que a pessoa nunca tenha tido benefício. Sim. Nós temos uma situação na Previdência Social que é muito recorrente, que é... nós temos, assim, um bloco de benefícios, que são aqueles benefícios de curtíssima duração, que a pessoa se afasta uma vez do trabalho, que não é nenhuma doença crônica, nenhum problema mais grave, que ela logo volta para o trabalho. Exemplo, quebrou o dedinho, teve um apendicite, fez a cirurgia, voltou sem maiores problemas. Esse aí não dá problema? Esse, em geral, não dá problema, porque é uma perícia de curtíssima duração, porque foi um acidente, uma questão muito pontual. Onde é que dá mais problema? Tem aqueles acidentes muito graves que invalidam a pessoa, incapacitam, né, que deixam as pessoas, enfim, sem condições de trabalhar mesmo, sim, né? Sim, tetraplégicas, com sequelas as maiores possíveis, e que numa primeira perícia o médico já pode, então, deferir uma aposentadoria por invalidez. Aonde que estão os grandes blocos de problemas? Nas doenças chamadas crônico-degenerativas e nas doenças chamadas, né, na área do sofrimento mental. Então, esses dois grandes blocos é onde se acumulam os problemas, porque tem um grau de subjetividade, tanto por parte do usuário que nos procura, quanto por parte do próprio médico, que tem que ser considerado na relação. E isso acaba gerando uma conflitividade na área de perícia médica, que eu acredito que ela seja de muito difícil solução se a gente mantiver os parâmetros legais que a gente tem hoje. Porque a legislação hoje, ela nos impõe limites muito severos. Então, muitas vezes as pessoas acham que o INSS não quer pagar o benefício ou que o médico é ruim, mas a gente está seguindo aquilo que a legislação... Um protocolo que a legislação prevê. Sim, né? sim. Pode haver exageros para um lado e para outro? Podem. Eu diria para vocês que, assim, muito embora aconteçam fatos que eu considero fatos isolados, como essa pessoa que inconformada com a decisão médica, teve aquela atitude, a maioria das pessoas que procuram a Previdência Social são trabalhadores, e são pessoas honestas, são pessoas que trabalham e que têm a expectativa de um direito. Nem sempre essa expectativa, ela se confirma. Não é? Porque, na realidade, a gente tem algumas questões que são conceituais mesmo. Assim, nós chamamos o benefício de auxílio-doença. Primeiro, já tem um equívoco no conceito, porque o auxílio-doença induz as pessoas a pensarem que, por elas terem uma doença, elas podem receber alguma coisa do INSS. Muitas pessoas nos procuram assim. Sim. Sabe, eu estou doente, eu quero receber um benefício. Sem saber que, na realidade, o benefício previdenciário é um benefício concedido quando ela está incapaz para o trabalho. É aquilo que eu comentava há pouco aqui, né? Não coisa é uma doença, outra coisa é uma doença incapacitante, Perfeito. que incapacita para o trabalho. Perfeito. Muitas pessoas, dependendo das ocupações que elas têm, elas trabalham doentes e conseguem trabalhar porque a doença que se apresenta não incapacita. Sim. E uma doença que não incapacita uma pessoa para o trabalho numa determinada situação pode incapacitar a outra. O médico perito vai fazer sempre a correlação entre a atividade que a pessoa exerce e o quadro clínico que ela apresenta, e vai correlacionar, então, as atividades, os movimentos, enfim, como que é o processo de trabalho dela. E com isso ele vai definir um período de incapacidade, seja ela de curta duração, de média duração, ou até o que a gente chama do limite indefinido, que é uma aposentadoria por invalidez. O fato é que, a gente vai para o intervalo agora, mas o fato é que aquele que, quanto mais fica afastado do trabalho, mais difícil é retornar também, né? Sim, isso é um as fato, estatísticas mundiais demonstram isso. Porque ele se acostuma a não trabalhar também, né? Não é só isso, Renato, é porque o mundo também que ele tem o mundo do trabalho é muito dinâmico. Não, mas ele tinha o vínculo com a empresa. Mas a empresa não é obrigada a reabsorvê-lo. Quando termina, só não é obrigada a reabsorver. acidente de trabalho, né? Ele tem um ano. Por um ano aquela garantia. Estabilidade. Tá, mas Os doentes em geral não tem essa garantia. Ele retorna. Pode retornar e ser demitido. Ele pode. A própria empresa pode não ter mais o espaço de trabalho. Exatamente, porque as empresas
empresas mudam seus processos de trabalho e muitas vezes E a pessoa aquela vaga não tem que tem ser mais ocupada, aquela vaga. trabalhador E ele já está desatualizado. Não se atualizou, Sim. Está exatamente. desatualizado em termos do mundo do Sim. trabalho. Então Pois é. gera uma insegurança que ela precisa ser compreendida nesse contexto também. Não é só porque as pessoas não têm vontade, é porque elas começam a entrar num processo de insegurança mesmo diante do mundo E tem do trabalho. casos que a doença física acaba causando uma doença psicológica, né? Então tem casos que a gente... Se associam, que elas se associam. Então, assim, uma pessoa que para de trabalhar, às vezes, por causa de uma doença ortopédica, mas que acaba desenvolvendo uma depressão e que o que incapacita realmente para o trabalho não é tanto a doença ortopédica, mas sim a doença psicológica. Bom, nós vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente discute justamente a polêmica em torno das doenças crônico-degenerativas e das doenças que provocam sofrimento mental, que são essas mais Todas, polêmicas, né? é. A gente vai para o intervalo e em instantes estaremos de volta também para responder a pergunta do Paulo em Canasvieiras, que chega por aqui. E instantes estaremos aqui de volta. Até já.